Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês e novamente trazendo aí mais uma notícia sobre o caso da Vitória Regina, que novamente vem daquele canal legal pra caramba que eu indiquei para vocês aí numa postagem anterior aqui, que é do canal TV News, cara. TV News no ar, se não estou enganado é o nome completo, tá? Mas dá uma olhadinha, cara, porque tem muita coisa legal e o cara manda bem pra caramba. Eu realmente gosto muito de assistir os conteúdos dele da forma, porque a forma que ele fala é muito legal e realmente dá pra gente entender sem ficar fazendo voltas e tal, né, para poder explicar alguma coisa. Então gostei bastante, dá uma olhadinha, canal TV News no ar, tá bom? Dá uma olhadinha lá que eu sei que você vai gostar. Mas bem, bora lá, tô aqui trazendo mais uma notícia, né, oriundo do canal dele, e olha, dessa vez o negócio foi uma parada que realmente nem eu esperava, viu? Vindo do padrasto aí do Michael, mas bora lá? Simbora então. Vamos lá. É importante salientar que durante todo esse processo, o padrasto do Michael, ele ajudou ali a polícia, inclusive de todos os familiares do Michael. Ele foi a única pessoa que se predispôs a realizar o exame de DNA, para descartar, né, que ele fosse o dono, né, desse DNA. Só que agora há uma testemunha que pode complicar esse senhor com supostas fraudes, né, em relação ao processo. Aliás, né, a própria polícia, quando deu, né, o seu depoimento ao lado do Ministério Público, já citava, né, que esse caso Vitória, havia outras pessoas em torno do Michael que poderiam ser, né, acusadas justamente por conta disso, né, a chamada fraude processual. Lembrando, né, pessoal, que essa fraude processual o próprio Michael também fez, né? Que no caso foi ele limpando a casa ali e o carro para sumir com seus vestígios da cena do crime, né? Isso aí é a fraude processual que ele tá falando, tá? A gente já esperava, né, que até a mãe do suspeito, essa senhora que aparece aí na imagem, pudesse ser, né, um dos alvos dessa investigação por fraude processual, pelas mentiras que ela contou, né, pela forma também, né, como essa senhora, ela chegou a dizer, né, que sim, que havia ali feito a limpeza do cenário, né, do crime, porque supostamente, né, devolveria a Michael esse local, mas o local onde ele morava, né, a casa, mas em relação ao padrasto do Michael, é a primeira vez, né, que a gente tem essa informação. O que diz essa testemunha? Que o padrasto do Michael, ele acabou descobrindo, né, no meio do processo, antes mesmo da polícia, que o Michael era, né, o assassino da Vitória. Por isso ele tinha tanta certeza, mandava, né, nas entrevistas o próprio rapaz se entregar diante, né, de tudo que estava acontecendo, diante das informações que ali estavam chegando. Ele tomava essa decisão, né, por conta da maneira, né, como isso já estava vingando, repercutindo e etc, né, e falava que isso era o melhor, né, para que o Michael fizesse diante daquele instante, né, muito preocupado até com o que poderia acontecer com a sua família. Naquele período, as ferramentas do padrasto do Michael, elas simplesmente, né, haviam desaparecido, né? Esse sumiço causou uma certa perplexidade na polícia, porque o padrasto do Michael, ele decidiu não informar, né, sobre o caso das ferramentas, né, entendendo que aqueles itens não eram de tão grande valor assim, então que não era válido, assim, necessário abrir, né, uma queixa, abrir, né, uma investigação sobre o sumiço das suas próprias ferramentas. Bem, se tratando de uma área rural, que é essa onde a Vitória Regina morava, o Michael, os familiares dele, né? É muito provável também que haja aquele negócio de emprestar ferramenta ao vizinho, vez ou outra, né? Então, de repente, primeira coisa que ele pensou foi isso. Será que eu emprestei para alguém? Isso acontece com a gente, né? Quando a gente vai pegar alguma coisa, sei lá, na cozinha ou em qualquer outra ferramenta, a gente pensa, pô, será que emprestei para fulano? A primeira coisa que a gente pensa. Então, de repente, ele pensou isso de primeira, depois, com o tempo que ele foi lembrando ali que não tinha emprestado a ninguém e tal, e por ser algo de não muito valor,
é entendível aí, de fato, que ele não tenha toda essa corrida, né, para fazer lá a queixa e tal, tem que enfrentar um monte de coisa, assinar papelada, isso e aquilo, só para falar de uma enxada e uma pá. Então eu entendo o fato dele não ter feito nada disso, né, mas, assim, de primeiro, com certeza, quando aconteceu, muita gente, sem dúvida nenhuma, suspeitou. Mas conforme, né, o tempo foi passando e as novas informações elas foram chegando, a polícia começou a ter algumas desconfianças. E com esse depoimento, né, dessa testemunha, essas desconfianças começam a se confirmar. O que acontece, né? Se fala que após o sumiço de Vitória, esse senhor, né, o padrasto do Maicon, ele acabou teria flagrado tanto o Maicon como também a companheira muito nervosos, né? Ele já teria feito esse flagra, né, da esposa e do Maicon muito nervosos. Ele perguntou o que tinha acontecido, por que ela estava tão nervosa. A esposa teria dito que teria sido algo que o filho teria feito, mas que agora, né, ela ainda não poderia contar, né, para esse homem, para esse padrasto do Maicon, o que havia ali, né, acontecido, ocorrido, né, para que agora as coisas ficassem dessa forma. Mas o padrasto do Maicon começou a ter suspeitas, né? E houve um segundo instante, que também é importante, né, da gente mencionar e trazer diante das informações que chegam, que já após esse primeiro momento, agora aparece, né, a segunda pessoa, que é a esposa, né, do Maicon, e vai até a casa da família, ali o abatedouro, que era uma casa, etc., e traz informações sobre o Maicon. E quando essa mulher chega ali e traz essas informações, ela faz revelações importantes para esse senhor, segundo essa testemunha, e também, né, para a mãe do Maicon. E essa testemunha, inclusive, ela teria sido fundamental para a prisão do Maicon, e também, né, para que essa informação do telefonema chegasse até a própria polícia, porque num primeiro momento a polícia já sabia dessa possibilidade, já trabalhava, né, com essa possibilidade, mas, né, precisava, né, de alguém que teria flagrado toda a ação. E essa vizinha, essa testemunha, teria de fato flagrado tudo o que acabou acontecendo, desde o instante em que a esposa do Maicon chega lá à casa onde a família dele morava, esse abatedouro, faz a revelação da ligação e também o comportamento, né, desse senhor, que é o padrasto dele, né? Olha, eu acredito no seguinte, que ele quis sim falar em algum momento. Só que, devido a ele estar casado com a mãe do Maicon, provavelmente ela proibiu ele de fazer isso. Entendeu? Sei lá, ameaçando ele de alguma forma, ou falando que ia dar um jeito, que ia resolver isso e aquilo, e depois ele pegou e falou, ó, vou te dar até um tempo para você poder resolver isso. Se você não resolver, eu mesmo vou resolver. De repente pode ter rolado isso, né? Tanto que depois de algum tempo, a mãe do Michael foi expulsa da casa que ela morava com o padrasto dele. Tanto que agora ela tá morando em outro distrito aí de Cajamar, né? Que é um nome estranho, até me desculpa aí, mas tá no vídeo anterior que eu postei mais cedo. Então tem essa ideia. Eu acredito que ele não tenha falado de primeira, confiando que a sua até então esposa iria falar, coisa que ela não fez. Ela preferiu ir a público para proteger o seu filho, né? O que toda mãe faria, logicamente. Entretanto, sendo um assassinato, eu acho muito errado ela ter feito isso. Entendeu? Ah, mas mãe é mãe, Frank. Mãe é mãe. Mãe sempre vai defender o filho. Sim, mas a gente vê, vira e mexe, muito, principalmente por aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe, mãe aí, ó, entregando filho pra polícia. Mãe entregando filho pra polícia que assaltou, que assassinou alguém, que roubou alguma coisa. Tem mãe que faz isso, cara, e não tá nem aí. Entendeu? Agora, ser conivente com um filho assassino, eu acho muito errado. Eu acho muito errado e eu acho que ela deveria pagar por isso também. Igualmente a todas as outras pessoas envolvidas. Entendeu? E pagar da mesma forma. Não tem essa de que, ah, mas só ajudou a limpar, só ajudou isso e aquilo. Não, não importa. Ajudou da mesma forma, tem que pagar do mesmo jeito, mas essa aqui é a minha opinião. Então é por isso que eu acredito que tenha rolado isso aí de primeiro momento.
entendeu? Que ele tem assim sentido a vontade de falar, de denunciar, só que ela pediu para ele esperar e acabou que ela não fez nada, e depois que ela foi a público e defendeu o filho, né, o Michael, ele pegou e mandou ela embora da casa. É o que eu acredito que tenha acontecido, né? Então, assim, eu não sei, mas eu entendo aí o motivo dele não ter falado. Eu não vou acusar o Coroa, até porque dá pra ver que se ele realmente tivesse com o cu na mão, vamos dizer assim, né? Ele não teria entregado o seu próprio DNA ali para que o pessoal pudesse averiguar e para fazer teste, né, para saber se ele estava envolvido ou não. O Coroa sabe o que faz, né? Mas isso aqui é a minha opinião, não sei vocês. O que essa testemunha alega? Ela alega que viu, né, essa esposa do Michael contar para a família, para os pais dele, que o Michael estava metido com coisa errada e que teria recebido um telefonema do próprio marido, e nesse telefonema o Michael teria contado tudo. O que ele contou, Fernando? Contou que a menina desaparecida, que ainda não tinha sido encontrado o corpo até aquele momento, a Vitória, teria sido vítima dele, né? O Michael teria contado para a própria companheira, que matou, né, a Vitória, e que teve a ajuda, inclusive, de 3 comparsas, né? Essa ligação, ela foi omitida pela esposa de Michael. A polícia já tinha até descoberto isso com, né, o depoimento dessa testemunha. Mas a partir agora, do momento em que a gente também descobre que essa testemunha revela, né, que não só a esposa do Michael, mas também a mãe, o padrasto dele, já sabiam, né, dessa ligação, desse telefonema do próprio Michael. Houve ali, né, um tempo hábil para que, né, gente, as coisas acontecessem, né, de repente até essa família tentar ajudar o Michael a se evadir, né, do local do crime. Ou então, né, tentar fraudar as provas em relação ao caso. Em especial nisso, né, a polícia hoje de Cajamar, ela acredita muito, né, que parentes do Michael e também amigos tenham ajudado, né, a fraudar as provas em relação a esse caso, em relação a esse processo. Porque a ferramenta sumiu, ele não avisou. A segunda pergunta, por que essa esposa do Michael aparece? Conta para a família, né, que ele seria o responsável por tudo que aconteceu, e a família, né, nada faz, né, não se posiciona, não reage, não denuncia o Michael. Pelo contrário, né, no caso da mãe do Michael, ela faz até pior, né? O padrasto até dá entrevistas falando que o Michael deveria se entregar, mas a mãe dele, que é essa senhora que aparece aí na tela, diz o contrário, né? Ela vai para veículos de comunicação dar entrevistas argumentando que o filho era inocente, que ela tinha certeza absoluta que o Michael jamais teria feito isso, e isso já sabendo do telefonema do filho à esposa, né? E porque também, né, esse senhor não contou à polícia, né? Ele brigou com a esposa, isso a gente já sabe desde o primeiro momento, mas ele não conta, né, para a esposa, aliás, não conta a situação da esposa para a polícia. Em nenhum momento ele vai lá, procura, né, os delegados do caso para falar, olha só, aconteceu isso, isso e aquilo, né? A esposa contou isso, o Michael teria dito que foi ele que matou, foi ele que fez, etc. E agora, mesmo, né, com o padrasto cedendo, né, o DNA para que uma investigação mais elaborada fosse realizada, a polícia também, segundo as informações aí dos bastidores, deve investigar, né, esse senhor como um possível, né, auxiliar, né, nas fraudes de provas, né, que teriam contra o próprio Michael, o que é muito importante, né? A gente já tinha ouvido o próprio delegado, as informações que chegavam de que existia, né, ali uma suspeita de que pessoas próximas à própria família do Michael poderiam, né, estar envolvidas nesse caso, parentes, amigos, e agora, né, com essa nova revelação envolvendo, né, o padrasto do Michael, de que ele saberia de tudo, ele também pode se encrencar. Por que você acha que houve toda essa proteção ao Michael, né, por diversos parentes, amigos, conforme tem ficado cada vez mais claro, conforme o tempo tem passado? Comenta aí. Cara, eu acho o seguinte, dando a minha opinião, né, é que essa pessoa, esse vizinho aí, ou vizinha,
né, que fez que delatou isso aí, né, esse ocorrido, eu acho que deveria a polícia colocar essa pessoa e os pais do Michael aí de frente, a mãe do Michael, a mulher dele, o padrasto, entendeu? Não precisa nem vazar pra mídia, mas eu acho que deveria fazer isso, para saber realmente de fato quem é que tá mentindo, né? Porque a partir do momento que você tá inventando alguma coisa, a ideia é você sempre aumentar de novo, né? Toda vez que você conta a história, você vai contar a mesma história de forma diferente ou com alguns detalhes diferentes, né? A mais, afirmando que tinha esquecido ou que por culpa do nervosismo deixou escapar, né? Então, para saber de fato se essa pessoa está mentindo ou não, né? E já que é uma pessoa muito ligada a eles, que, como foi dito, tava ali na casa, né? Que era o matador e tal, pô, essa pessoa provavelmente de repente trabalhava lá, ou era muito amiga da mãe do Michael, ou muito amiga do padrasto do Michael, dos dois né? Mas eu não creio que seja alguma coisa relevante aí para com a companheira do Michael, por exemplo, uma amiga, eu não acredito que seja isso. Pode ser que seja alguém muito íntimo ali da família, entendeu? Então não custa nada o Ministério Público, por exemplo, pegar essas pessoas aí, mas se a denúncia foi anônima, aí fudeu, aí complica, porque se foi anônima, realmente de fato não tem como saber quem é que fez essa denúncia, entendeu? Aí fica realmente bem complicado. Mas ó, a denúncia ajudou a prender o Michael ali da primeira vez, né? Nada não indica que não poderá acontecer novamente, né? Agora, se vai acontecer ou não, ninguém sabe. Quando vai acontecer ou não, também ninguém sabe. Então eu acho que seria vital isso, cara, porque no caso poderia esclarecer muita coisa, né? Ou então de repente fazer uma chamada ao vivo, online, só que sem a pessoa aparecer, mudando ali a voz um pouco para ninguém saber também, entendeu? Colocando o padrasto, a mãe e a companheira do Michael em uma sala e a outra pessoa sentar ali na presença deles, mas via vídeo, né? Sem imagem, com áudio modificado. Dá para fazer isso, há meios para fazer isso hoje em dia, é muito fácil, só que não sabemos se isso realmente pode ser possível, né? Se a pessoa vai querer se expor dessa maneira, porque provavelmente diante aos fatos que ela for colocar ali na mesa, né, em panos limpos, vamos dizer, alguma coisa ou outra pode ser que venham a entender quem é a pessoa que está falando ali do outro lado, entendeu? Então de repente a pessoa pode ser que esteja com medo também disso tudo aí, né? Outro ponto também que eu acho muito estranho é essa ideia aí do vereador da cidade tá pagando os advogados do Michael. Isso é muito estranho, cara. Se tá provado que o cara, quer dizer, entre aspas, né? Porque não há uma prova de fato que ele matou a menina. Mas vamos dizer que se tá provado que ele tem participação, pelo menos, no fato, por que diabos um vereador tá pagando o advogado dele? Para defender ele, defender de uma coisa que ele mesmo se enrascou. Complicado, é estranho isso, vamos falar a verdade, né? Eu acho que o vereador não deveria nem ter se metido desde o início, entendeu? Até realmente ver que as coisas estavam estranhas ali, beleza, não, eu vou ajudar o rapaz, mas ele já se prontificou e ajudou logo de cara, porra, é estranho pra caramba, né? Eu não sei vocês, mas manda aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês... O que vocês acham disso tudo, né? Se vocês têm alguma teoria sobre todo esse problema, que parece que o negócio tá piorando cada vez mais, né? Esses detalhes aí que veio aí através do canal foi sensacional, né? Coisas que realmente eu não sabia, eu fiquei bem impactado quando vi, né? E resolvi trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, vamos saber aí o que vai rolar. Como que vai rolar isso? Qual vai ser o desenrolar de todo esse problema? Se realmente o Michael vai ser sentenciado a, sei lá, 40, 70 ou 1000 anos de prisão, que na minha opinião deveria ser perpétuo se for provado de verdade que ele é o assassino. Mas se não for provado que ele é o assassino, Frank, que ele só participou, foda-se, ele tem que ir preso do mesmo jeito. Tem que ficar preso do mesmo jeito, tá? E não somente ele, como todas as outras pessoas que participaram e também encobriram esse ato horrendo, tá? Isso é uma coisa horrenda. Tirar a vida de outra pessoa é o maior pecado que a humanidade pode cometer, na minha opinião, tá? Mas manda aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. E para vocês que estão chegando aqui no canal agora, sejam todos muito bem-vindos. E essa é a forma que eu faço os meus vídeos, tá? Sem roteiro, eu vou vendo, vou reagindo ali ao vivo, porque eu acho que é muito mais interessante dessa forma e eu consigo me tornar um pouco mais íntimo de vocês e também criar aquele vínculo, cara, tá bom? Então vamos lá, muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo e espero que vocês gostem de fato aí do conteúdo. E para
todos vocês que estiveram comigo aqui até agora, meu muito obrigado e tamo junto. E de novo, segue aí o canal do rapaz, porque o canal é sensacional e vale muito a pena.